Qual o primeiro super-herói que você consegue lembrar? Sei que para muitos serão os mais famosos, como Batman, Superman, Homem-Aranha ou algum herói que apareceu nas adaptações do MCU. Mas é interessante pensar que, dependendo da sua idade, a versão que vem à mente é diferente. Pegando o Batman como exemplo. Os jovens de hoje provavelmente lembram do The Batman ou Cavaleiro das Trevas. Os seus pais vão lembrar mais da versão do Tim Burton. Já os avós da série dos anos 60 com Adam West. Cada uma dessas versões tem um tom diferente. As mais antigas eram muito mais leves e infantis, feitas apenas para divertir. Mas, em algum ponto, Batman e outros heróis passaram por uma adultização em suas mídias. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Narrador 42 e seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Primeiro, precisamos entender o que é adultização. A adultização acontece quando características, comportamentos ou responsabilidades de adultos são atribuídos a crianças ou adolescentes de forma precoce. Em resumo, é esperar que alguém jovem haja como adulto, seja na forma de se vestir, se comportar, pela cobrança social ou até pela exposição a conteúdos que não são adequados para a idade. E esse termo se encaixa muito bem no mundo dos quadrinhos. Desde a sua criação, os quadrinhos eram vistos como produtos infantis, feitos para estimular a imaginação com histórias exageradas. Para os fãs, essa fase ficou conhecida como a Era de Ouro, marcada por tramas absurdas, mas que vendiam bem porque eram direcionadas às crianças e compravam semanalmente nas bancas. Só que, no final dos anos 70, aconteceu algo inevitável. O público original de quadrinhos cresceu e parou de consumir. As histórias pareciam bobas demais, até as adaptações de desenhos eram extremamente infantis. Isso gerou uma queda enorme nas vendas, deixando editoras como DC Comics e Marvel em crise, quebrando a cabeça para entender como reconquistar o público mais velho sem perder as crianças, que por sua vez tinham cada vez mais opções de entretenimento, como TV, brinquedos e novos programas. Algumas tentativas já tinham acontecido antes, como a famosa morte da Gwen Stacy nas histórias do Homem-Aranha. Mas eram momentos isolados, feitos para impactar e vender mais naquele mês, nada que mudasse de fato o tom dos quadrinhos. Logo em 1980, a Marvel lançou a saga da Fênix Negra, uma história que até hoje é considerada um clássico dos X-Men, trazendo uma trama muito mais sombria, com personagens lidando com a morte, problemas pessoais, questões mentais e temas pesados. Foi uma virada de chave para a empresa e para os quadrinhos como um todo. Outros editores de quadrinho logo perceberam essa nova demanda do público, e foi aí que surgiram duas obras vindas da mesma mente genial que até hoje é lembrada como marca nos quadrinhos, Alan Moore. Em 82, pela Warner Comics, ele criou V de Vingança, uma história muito mais adulta e política. No mesmo ano, em outra editora, lançou Miracleman, uma nova versão do personagem criado 10 anos antes, só que agora mostrando as consequências reais dos atos de ser um personagem tão poderoso, com tramas sombrias e cheia de dilemas. Mas o verdadeiro boom dessa transformação aconteceu em 86, e dois nomes se destacam, o próprio Alan Moore e Frank Miller. Frank Miller já era famoso na indústria, principalmente por revitalizar personagens como o Demolidor em 83, só que em 86 ele simplesmente superou. Ele entregou uma das histórias mais aclamadas do Demolidor, A Queda de Murdoch, uma trama sombria que abordava drogas, corrupção, manipulação psicológica e até a perda de identidade. Essa obra é tão importante que até hoje ela está sempre no top 3 melhores histórias do herói. No mesmo ano, Miller também escreveu Elektra Assassina, que trouxe a personagem de volta ao auge e fez ser novamente amada pelos fãs. Mas claro, não podemos esquecer da sua obra-prima, o quadrinho que revolucionou toda a indústria. Estamos falando de Batman, Cavaleiro das Trevas, da DC Comics. Nessa história temos um Batman envelhecido em uma Gotham em decadência, tomada por gangues, droga e violência, em um mundo onde a esperança parece ter desaparecido. Esse quadrinho é um clássico absoluto, podemos dizer sem medo, existe o Batman antes e depois de O Cavaleiro das Trevas. Sua influência foi tão grande que inspirou uma versão sombria do Batman do Tim Burton. Uma adaptação muito mais pesada do personagem, claramente inspirada na obra do Miller. E até hoje o Batman permanece com esse tom sombrio. É raro vermos aquele Batman leve das antigas. De cabeça, o único exemplo que lembra é a animação Batman, Os Bravos Destemidos, que homenageia justamente essa fase mais divertida e infantil dos heróis, e que inclusive é uma ótima animação. E aí temos o Alan Moore, que era outro grande nome da indústria, com obras que já citei anteriormente, e também a sua fase no Monstro do Pântano, de 83. Um personagem que, nas mãos dele, ganhou profundidade e complexidade e se tornou simplesmente maravilhoso de acompanhar. Em 86, o Moore escreveu uma das melhores histórias do Superman, O que Aconteceu ao Homem de Aço. Essa história foi pensada como o final da Era de Prata do herói, trazendo uma despedida digna, emocionante e definitiva para o Superman clássico. É uma história que eu recomendo fortemente para qualquer fã do personagem. Mas claro, em 86,
O maior destaque do Alan Moore foi aquela que se tornou sua obra-prima, Watchmen. Watchmen era algo completamente diferente de tudo que havia sido feito. Uma história realista carregada de temas do mundo real, como a Guerra Fria e a presença de vigilantes que não eram exatamente heróis, mas também não eram exatamente bandidos. Os personagens eram extremamente humanos, justamente por isso cheio de falhas. A maioria deles não agia porque queria, de fato, salvar o mundo, mas por motivações pessoais muitas vezes obscuras. Isso trouxe um impacto enorme, porque pareceu um reflexo como seriam os super-heróis de verdade em nosso mundo. Não é à toa, Watchmen mudou a indústria para sempre, inspirando histórias mais maduras, com foco no drama e na psicologia dos personagens. Mas Alan Moore não parou por aí. Em 88 ele escreveu outro clássico absoluto, A Piada Mortal, do Batman. Muitos conhecem a HQ por ter dado uma origem ao Coringa, considerada por muitos como a mais canônica. A trama é pesada e polêmica, principalmente o que acontece com a Batgirl, que acabou se tornando a Oráculo depois desses eventos. É uma das histórias mais fortes e marcantes do Batman, e até hoje gera debates entre os fãs. E já que estamos falando de obras lendárias dos anos 80, não podemos esquecer de Neil Gaiman, que é o criador de Sandman. Mas aqui não era o Sandman super-herói clássico. O Gaiman reconstruiu totalmente o personagem, transformando-o no Senhor dos Sonhos, guardião dos mundos oníricos, portador do pó de areia e que faz as pessoas dormirem. Eu, pessoalmente, sou um grande fã do Sandman. É incrível como cada edição parece uma obra de arte, com roteiros brilhantes e desenhos marcantes. É um quadrinho único, que eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de histórias bem construídas e profundas. Essa geração dos anos 80 praticamente ditou como seriam os quadrinhos a partir dali. Histórias mais densas, sombrias e adultas, que abriram caminho para os clássicos dos anos 90. Entre eles, podemos citar Hellblazer, trazendo John Constantine em tramas densas e incríveis, e também Spawn, do Todd McFarlane, uma história pesada, obscura que se tornou um fenômeno por seu estilo adulto e inovador. Nos anos 90 surgiram grandes problemas nas editoras. Muitos começaram a forçar a versão mais adulta dos personagens sem se preocupar com boas histórias. O resultado, tramas bizarras que se afastaram dos leitores e geraram uma queda gigantesca na indústria. Até a Marvel sentiu o impacto, enfrentando sérias dificuldades financeiras e quase chegando à falência. O problema da indústria é esse. Ela não pode achar que qualquer um consegue repetir o grande sucesso dos criadores e que isso vai dar milhões de retornos sem esforço. A exceção vai ser o Vertigo da DC, que trouxe histórias de qualidade, dando tempo e liberdade para os criadores escreverem e desenharem com cuidado. Exemplos clássicos como Sandman, o Hellblazer e o Preacher. Somente nos anos 2000 as vendas começaram a se recuperar, mas a popularização da internet trouxe um novo efeito colateral para a adultização. Muita gente passou a achar que heróis só são bons se forem mega sérios, e que medir o poder dos personagens era sinônimo de qualidade. Poucas histórias conseguiram equilibrar temas pesados, mais 18, e ser realmente excelentes, como Invencível, que merece todo o reconhecimento que recebe. Mas também surgiram quadrinhos como The Boys, que criaram um público que acredita que violência extrema e realismo equivalem a uma boa história. A série intensificou isso, com fãs idolatrando o Capitão Pátria e dizendo que faria o mesmo que ele. E ainda tivemos casos problemáticos como Injustice, que transformou Superman em um ditador, muito distante do que o personagem realmente representa. Essa história prejudicou tanto o herói que muitas pessoas rejeitaram o filme novo do James Gunn, simplesmente por ele retratar o Superman fiel à essência original. Mesmo diante de um mundo ruim, ele ainda acredita na bondade e luta por um mundo melhor. Também devemos mencionar o Snyderverse, que forçou os personagens a serem excessivamente sombrios, afastando fãs e criando um tom pesado que nem sempre funcionava. O que fizeram com o Superman foi, para muitos, muito triste. Tudo gerou uma parcela de público que se acha mais adulta apenas por ver sangue, palavrões ou cenas de violência. Felizmente, isso é apenas uma parte do público. Aos poucos, estão voltando ao verdadeiro papel de super-heróis, inspirar, contar histórias incríveis e ajudar em momentos difíceis da vida. Hoje vemos que as coisas estão muito mais equilibradas, até mesmo dentro das grandes editoras como a DC. Nos quadrinhos, há espaço tanto para as aventuras clássicas dos super-heróis, quanto para obras mais sérias, como as versões absolutas, que dão tempo para artistas contarem a melhor história da melhor forma possível. E ver pessoas se encantando com o Superman, se inspirando nele para se tornarem melhores, ou amando The Batman, que mesmo um passado triste nunca define quem você é, me deixa muito feliz. Mostra que ainda podemos ter esperança no futuro das próximas gerações. É sobre esse o tema. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.